A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Hoje estamos começando com o nosso programa de Libras, Sinais de Vida. E vamos começar a falar hoje um pouco sobre a gramática da língua brasileira de sinais. E como é que nós vamos estruturar a frase quando estamos sinalizando. Episódios passados, estivemos falando sobre algumas técnicas, alguns tipos de estratégias da tradução. Falamos sobre português sinalizado, sobre a tradução literal. Se os irmãos ainda não teve a oportunidade de assistir, entra no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata, acessa a nossa playlist, volta lá, assiste, curte, comenta, compartilha também. E aí nós vamos dar continuidade. Nós tínhamos falado que iríamos trazer os classificadores, mas antes disso precisamos que os irmãos compreendam melhor como fica essa estrutura da gramática. Então hoje nós vamos falar um pouquinho. Se os irmãos tiverem dúvida, deixa nos comentários. Se tiverem sugestões também, deixa pra gente que a gente vai respondendo os irmãos no decorrer com o tempo. Então vamos apresentar as nossas convidadas que estão conosco aqui. Vanessa, paz do Senhor. Paz do Senhor, Priscila, paz do Senhor, meninas. Paz do Senhor a todos. Amável, paz do Senhor. A paz do Senhor, Pri. A paz do Senhor, meninas. Nátia, paz do Senhor. Paz do Senhor, Pri, as meninas e os irmãos e todos aqueles que estão nos assistindo. Amém. Então, para a gente começar, antes de tudo, vou falar um pouquinho sobre a questão da estrutura e a gente vai complementando, a gente vai conversando. Vou deixar uma frase para a gente utilizar ela como referência, porque acredito que fique mais fácil de ser compreendido. A estrutura é a mesma, Priscila? É a mesma, Natália? Não é. O português, a gente tem vários conectivos, a gente tem uma estrutura pronta. A língua de sinais, por ela ser visual, tem alguns elementos que tem que ser trazido antes. Não tem como a gente utilizar na mesma regra, porque vai dar sentidos diferentes. Calma que vocês vão entender o que a gente está falando. E aí, eu vou trazer a frase, uma frase simples. Ó, o culto de ceia acontecerá amanhã na Igreja Maranata de Morada. Não é assim? O culto de ceia, vou estar convidando a pessoa. O culto de ceia acontecerá amanhã na Igreja Cristã Maranata de Morada. Tudo bem? E aí, eu já vou pedir aqui a Amável, agora ajuda a Amável, para me ajudar a explicar de melhor forma como que seria a melhor estratégia para a gente conseguir trazer que fique claro para que o surdo entenda. Então, Pri, o tempo é amanhã, lugar, Igreja Maranata de Laranjeiras. Vai acontecer o quê? Culto de ceia. Então, é sempre o tempo, né? Isso. E o lugar, que é aonde? Então, é o mais importante. E o evento, logo depois. Então, dá para a gente colocar, para ficar fácil até para os irmãos entenderem, quando a gente vê uma frase que a gente quer explicar para o surdo, pensar em quando, primeiro, para ele saber qual é o dia. Porque se eu já jogo, por exemplo, Igreja Maranata, culto de ceia, sim, mas aonde? É verdade. Né? Então, fica perdida a informação. Então, se a gente trazer primeiro um lugar, primeiro o tempo, qual dia? Né? Hoje, amanhã, depois, qual é a data que vai ser, que vai acontecer o evento, o lugar, que é em Morada de Laranjeiras, o que, né? O que vai acontecer lá nesse lugar? E aí tem quem e fazer o quê? Que é a próxima, quando a gente já traz o sujeito e já traz o verbo, né, Nath? Muito bom, Pri. Então, reforçando o que a Amável diz, né, é isso mesmo. Primeiro nós usamos o advérbio de tempo, depois o advérbio de lugar, o objeto, e aí que vai entrar agora a ação do sujeito e a ação do que esse sujeito vai fazer? Dele ir. Então, amanhã é o advérbio de tempo. O advérbio de lugar, Laranjeiras. O objeto, aqui é o quê? Nós estamos falando do culto de ceia. Então, culto, pão, vinho, servir, que é o sinal de ceia. Sujeito, eu. Agora a ação, ir. Então, falar com alegria, né, irmãos? Poxa, a gente vai falar bem assim? É assim que a gente fala, que a gente vai cear com o Senhor? Não, é com alegria. Então vamos lembrar da expressão facial, corporal, que é muito importante também, faz parte da gramática. Exatamente. E uma coisa interessante, que na primeira frase, que não tinha o sujeito e o verbo, porque a gente colocou depois, mas aí fala bem assim,
Voltando, o cu de ceia acontecerá amanhã na ICM de Maranata, na ICM de Morada de Laranjeiras. E aí, quando a gente fala bem assim, igual a Mab falou, amanhã, Igreja de Maranata, Laranjeiras lá, culto de ceia. Pode, e você pode colocar o tem, que é o que acontecer. E vocês lembram que no episódio passado, nós falamos sobre um sinal de acontecer, que fazia acontecer, e a gente não utilizou nenhum deles, né? É verdade. A gente não utilizou nenhum deles. Então, veja que a língua de sinais, ela depende muito daquilo que está sendo dito. Tem palavras que você vai utilizar, que você vai usar o sinal, e tem outras palavras, outros sinais, que já está embutido naquela ação, naquilo que já foi dito. E aí a gente para pensar. E quando tem o verbo, né, tem o sujeito, a gente traz tudo. Uma coisa para ficar claro, um exemplo que eu vi até nos estudos que a gente mandou, que a gente estava trazendo, sobre a pizza, para os irmãos conseguirem compreender melhor. Vou comer uma pizza, certo? Qual é o que vem de primeiro? Vem? Qual é o principal? Qual é o né? principal? É a pizza. É verdade, É a pizza. Porque como a língua de sinais ela é visual, se eu fizer só comer, parece que estou comendo nada. Porque quando a gente come uma pizza, o que a gente imagina visualmente? A pessoa pega a pizza na mão, aquele queijo e come, não é assim? Agora, se eu faço bem assim, eu vou comer pizza. Vai comer o quê? É como se eu estivesse mastigando uma coisa sem nada. Então, visualmente, o que vem primeiro? Vem a pizza. Ah, eu faço pizza. Aí você já olha até com uma pizza. Aí você pega e traz, e já é tudo junto. Eu vou comer. Então, trazer o sentido principal da língua de sinais é primordial, né, não, Vanessa? Isso mesmo. E até, voltando no exemplo anterior do culto de ceia, né, a gente está falando aqui que o tempo vem primeiro. E aí, aqui nessa frase que nós trouxemos, é um exemplo de um evento, né? Uma frase de um evento. Mas a gente precisa lembrar que esse tempo também está relacionado ao tempo verbal. Então, se é passado, presente, futuro. Então, sempre a gente a gente marca esse tempo verbal, mesmo que o verbo é o último, mas a gente precisa se atentar para que tempo verbal que ele está. Porque a gente tem que fazer primeiro. Se algo que já aconteceu, algo que vai acontecer. Então, um exemplo que eu quero deixar bem claro, e como que é sério a questão da tradução, que se a gente fizer de acordo com o que está, um versículo, vou trazer um versículo bíblico. Se a gente fizer de acordo, a gente vai dar um sentido ao contrário. E isso é muito sério, porque a gente pode ferir a palavra, a gente pode ferir a doutrina. Então, a tradução e a interpretação, ela é séria a tal ponto de que ou você faz aquela pessoa alcançar uma revelação, ou você pode acabar com um surdo não entendendo nada. Então, quantas vezes a gente já pegou surdos que já chegaram, né, e falou assim, eu não entendia, eu não conseguia compreender, até sobre batismo, né, quantos surdos já batizaram em alguns momentos e não entendia o significado do batismo, né, depois com calma que foi explicando para a gente ver do quão sério que é. Aí tem um versículo que fala bem assim, só para os irmãos conseguirem compreender melhor. O texto fala assim, é esse em Êxodo, capítulo 12, versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Simples, né? Vou comer. Igual a pizza, que a gente acabou de explicar. Né, Vanessa? É o mesmo exemplo da pizza, né? Então, eu já não posso falar que eu já vou comer. É engraçado que na língua portuguesa a gente já pensa logo na ação, né? Do verbo. É instintivo. Mas na Libras não, a gente precisa entender, como você já mencionou, que é uma língua visual, né? E a gente precisa organizar as informações no espaço, porque ela é uma língua espacial também. Então, como foi falado, eu posso fazer todos os sinais corretamente e mesmo assim o surdo não entender. Por que ele não entendeu? Porque eu não coloquei na estrutura correta. Então, se não tiver na estrutura correta, fica sem sentido. Então, se eu fizer que eu vou comer primeiro, vai ficar faltando informação. Por mais que eu coloque os elementos depois, é como se eu tivesse quebrado a ideia ali e não tem mais como, né, como colocá-la de volta depois. Então, nesse exemplo, a gente precisa colocar, a gente tem o tempo, né, naquela noite. Então, tinha um dia marcado já para acontecer. E qual era o momento? À noite. Então, eu marquei o momento. E agora, o que vai acontecer? Eu vou comer algo. Então, o que vai estar sendo servido é o principal agora, né? Que é a carne assada,
os pães asmos, né? As ervas amargosas. E o que eu vou fazer com isso? Vou comer. Então, agora a ação vem para o final. Então, eu já trouxe os elementos. Então, o surdo já começa a visualizar, né, aquela mesa, aqueles elementos. E aí, depois eu trago a informação que é o que eu vou fazer com eles. Exatamente. E é até interessante porque o texto, ele fala, naquela noite comerão, e no final fala, comerão, uma confirmação, né? Aí se a gente começa, vão comer, aí carne assada, depois vai comer de novo o quê? Então vai ficar um come sem fim, sem fica sentido. Confuso, exatamente, fica confuso. E agora, um outro texto, que está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 1, que fala assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Simples também, né? É uma frase simples, não tem nenhum sinal difícil. Existe o sinal de conduzir, que é levar, existe o sinal de Jesus, de Espírito Santo. Então, quando a gente faz aqui, então, o Espírito Santo levou Jesus no deserto, aí lá para quê? Para o diabo tentar? E aí? O que vocês me falam? Essa frase também, a gente tem a questão de colocar os elementos no espaço corretamente, porque a gente está mostrando aí duas ações. Primeiro que o Espírito Santo levou Jesus a um lugar, ao deserto. E depois outra ação, né, que é para ser tentado pelo diabo. Então a gente tem que entender que tem duas orações aí. Então a gente precisa organizar bem isso, porque se a gente jogar todos os sinais, o surdo vai ver assim, todos os elementos ali, sem organização nenhuma. Ele pode entender, ele pode reorganizar e entender? Pode, mas a chance de que isso não dê um entendimento para ele é muito maior. Então, a gente precisa saber quais elementos que eu vou fazer primeiro, né? Então, a gente já falou aqui que o Espírito Santo levou, né? Mas primeiro eu tenho que mostrar o lugar primeiro. Levou para onde? Vai levar para... Depois que eu falo lugar primeiro, eu vou colocar o lugar. Lá no deserto. O que aconteceu? O Espírito Santo levou Jesus lá. Então, eu já posicionei, eu já fiz uma posição. O surdo já começa a ver os elementos no lugar certo, né? E aí a gente tem uma outra questão que é o verbo direcional. A gente tem isso na Libras, né? Uhum. Então, se eu não fizer o verbo corretamente, vai parecer que foi Jesus que tentou o diabo. Exatamente. E não o contrário. Então, o verbo tentar é um verbo direcional. Então, eu preciso colocar os personagens para depois mostrar o que aconteceu, né, meninas? As meninas podem complementar também. E é interessante também sempre frisar do advérbio de tempo, porque geralmente quando o pregador está pregando, né, ele fala quando o adversário tentou Jesus, então esse quando é um advérbio de tempo. Então a gente tem que jogar também para o passado. Sim. Porque fica uma coisa muito solta, muito aleatória. Então a gente precisa frisar no passado. Então, quando Jesus foi tentado, esse quando pro surdo é o quê? É quando o Espírito Santo levou Jesus, esse quando aqui não é. Que quando é esse? Isso. Passado. Aí a gente volta às outras aulas que a gente teve dos outros programas, das outras playlists, que falam o quê? Que não é palavra sinal, não é palavra. Por isso que a máquina não vai substituir, né, o humano, porque talvez a máquina faria esse quando. Mas eu, como humana, sei que nesse contexto é esse quando. Mas isso aqui não é sinal de quando, isso aqui é sinal de passado. Mas nesse contexto é esse sinal, né? Então a gente tem que frisar isso também, irmãos. A gente tem que lembrar sempre do tempo. O pregador, ele está colocando o tempo, se é hoje, se foi amanhã, se é no passado. Então a gente precisa estar passando para o surdo também, para ele estar ciente, né? E é super importante, Nath, porque assim, o surdo vai achar que foi hoje, que vai ser amanhã, ou que foi ontem, porque o surdo, ele não sabe, às vezes, nossa, isso realmente aconteceu, vai acontecer, então nós que somos intérpretes, temos que ler a palavra, né? Se às vezes o irmão lê, eu falo, ai meu Deus, eu não sei. Que dia que aconteceu isso? Quando aconteceu? Então, mesmo que não tenha o tempo, né, de amanhã, ontem, dia 5, já aconteceu, nós sabemos que aconteceu. Então, o tempo no passado, e é super importante a gente ver que
que a ação do corpo fala. Então, ó, ontem o ombro, gente, eu sempre falo sobre isso. O ombro, ó, vai junto. Aconteceu. E aí eu desenvolvo. Logo que eu tenho que explicar, sempre lembrando que o Senhor Jesus do lado direito, o inimigo do lado esquerdo. Então, ó, o inimigo tá aqui, ele tentou, porque é o verbo direcional. Então, ó, ele está aqui, então, ó, eu tento Jesus. E essa frase tem os personagens, Sim. né? Que nas outras frases não tinha. Então, essa frase tem personagens, no caso 2, né? 3, na verdade, que o Espírito Santo conduziu. Sim. Então, a gente precisa colocar esses personagens, e aí vem esse posicionamento que a Amabile trouxe. A gente sempre coloca, né, as coisas relacionadas ao adversário do lado esquerdo. A gente tem que lembrar disso na hora também. E as coisas do Senhor para o lado direito. Então, depois que eu posicionei os personagens, aí eu faço o verbo direcional. Porque se eu fizer o verbo ao contrário, aí eu mudei a mensagem. Aí você está dizendo já que o Senhor Jesus que está tentando... Ou coloca tudo aqui, tudo em cima do outro. Aí também não dá. Tudo aqui não dá. E fica confuso, poluído, né? Fica poluído. E aí o surdo, ele faz assim uma expressão, né, que os irmãos, na hora que está interpretando, ele começa a franzir a sobrancelha e fica... Como assim? Tentando organizar. Mas Jesus não estava aqui na hora que eu faço Espírito Santo, levou Jesus. Aí depois eu coloco Jesus aqui, mas Jesus não estava aqui? O surdo lembra, irmãos. O surdo lembra. Ele é muito visual. Nós, às vezes, não lembramos onde a gente botou Jesus e o adversário, mas o surdo... Ué, mas Jesus não estava aqui? Então, é importante eu colocar que o Espírito Santo levou Jesus e botar ele do lado esquerdo logo. E o deserto aqui, né? E aí, o inimigo aqui, tá? Amém, glória a Deus. Nosso tempo já se esgotou. Se deixar, a gente continua falando. Tem muitos versículos, tem muitos textos que nós vamos explorar para que fique cada vez mais claro. Mas eu espero que os irmãos tenham conseguido compreender de como a estrutura e você organizar a frase visualmente fique muito mais claro, para que o surdo possa compreender perfeitamente a palavra. Igual a tradução da Bíblia, né? A gente tem vários tipos de traduções. Tem a tradução mais antiga, a tradução mais nova, a tradução do dia de hoje. Então, quanto melhor for, sem perder aquilo que está na palavra, sem tirar e nem colocar. A palavra não pode ser tirada nada e nem acrescentada nada, mas ela tem que ser traduzida da forma melhor qual a gente consegue compreender aquilo que está escrito. Porque através do nosso conhecimento, parte conhecemos, parte profetizamos. Pelo nosso conhecimento, a gente consegue alcançar os mistérios. Mas nós já falamos muito, meu tempo está super esgotado. Hoje nós vamos finalizar essa parte, a gente vai continuar, a gente não vai parar, a gente vai continuar falando sobre tradução e interpretação. A gente vai trazer os louvores também, né? Vamos trazer os classificadores, os louvores, mas isso para os próximos episódios. E agora vamos para o nosso Vamos Praticar? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. E aí, vamos praticar? Hoje nós iremos aprender alguns sinais referente às 7 igrejas que está no livro de Apocalipse. 7 igrejas. O sinal de castiçal faz uma configuração de mão em 7 e a outra simulando o fogo, castiçal. 7 estrelas, ó, o sinal de estrela. Sinal de carta. Ásia. E aí nós temos a primeira carta. Ela foi destinada a quem? A igreja que está em Éfeso. Percebe-se que o movimento é igual de país, só que a gente vai fazer com a letra E. Segunda carta. Ela está destinada à igreja que está em Esmirna. Olha, simulando sofrimento, mas com a letra E, porque foi o período que os servos passaram ali de perseguição. A terceira carta está destinada à igreja de Pérgamo. Por quê? O que significa? Olha, a igreja ali em Pérgamo, ela foi influenciada. A mão que traz da esquerda para a direita é a influência, lembrando ali
da união do Estado com a Igreja, que influenciou os servos. A quarta carta, destinada a qual igreja? A igreja que está em Tiatira. Olha como é que é o movimento, faz a mão em T, simulando idolatria. Olha, idolatria, ídolo. Então, nós fazemos em T para simular o lugar de Tiatira. A quinta carta está destinada a qual lugar? A igreja de Sardes. Ó. A mão direita em S, a mão esquerda em S, a mão direita traz a revelação, simulando revelação. Por que o sinal é assim? Lembra da parábola do tesouro escondido, que um homem encontrou um tesouro? Este é o sinal para tesouro, comparado com o quê? Com o período da reforma religiosa, ali onde Lutero encontrou a palavra. Por isso que todo o mistério que tinha, a revelação que tinha ali na palavra foi descoberta ali por Lutero. Por isso que traz essa revelação. Agora a sexta carta, destinada a qual lugar? A igreja de Filadélfia, ao sinal de Filadélfia, a mão em F e a outra em S, simulando evangelizar. Por quê? Foi um período do avivamento ali, onde a palavra foi difundida e as pessoas ali tiveram o derramamento do Espírito Santo. Agora a sétima carta está destinada à igreja que está em Laodiceia. Olha o sinal de Laodiceia. Um jeito, ó, Laodiceia. O mesmo jeito de acomodado. O sinal de acomodado, como que é? Só que para Laodiceia nós fazemos com a letra L. É o período que a igreja vive o seu direito e é acomodada. Amém? Amém, glória a Deus. E aí, praticaram? Viram? Vê com mais calma, vê com tempo, gravem, filmem. A gente tem um link aqui passando do nosso formulário. Manda pra gente as experiências também que os irmãos estão tendo. Pode colocar aqui também no comentário da gente quais tipos de tema, qual palavra, qual versículo. Priscila, qual versículo? Como é que ficaria essa estrutura? Estou com dúvida. Esse louvor é difícil. Traz pra gente. Pode colocar aqui nos nossos comentários que nós vamos estudar e ao decorrer do programa a gente vai passando para os irmãos. E agora nós vamos para o nosso Além das Palavras. Na igreja de Itacivaú, Cariacica, Estado do Espírito Santo, ocorreu um culto de glorificação a Deus pela formatura dos nossos irmãos que fizeram a oficina de Libras no ano de 2024. O curso teve a durabilidade de 9 meses, a qual ali esteve capacitando os irmãos para que possam estar atuando em suas igrejas. Esteve presente o pastor João Carlos Braga, responsável pelo trabalho de Libras no Estado do Espírito Santo. Ali vivemos momentos especiais, momentos marcantes, experiências a qual o Senhor tem dado não só aos professores, mas também tem dado àqueles que têm participado e têm se desenvolvido nessa língua a qual o Senhor chamou para estar aprendendo. Glória a Deus, que maravilha, não? E hoje nós vamos encerrando. Infelizmente a gente precisa encerrar. Quero me despedir das irmãs aqui conosco. Muito obrigada por estar aqui, compartilhar esse conhecimento, né, conosco e comigo e com todos, a gente aprendendo junto. É maravilhoso esse momento aqui. E eu quero agradecer, Vanessa, obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Amável, muito obrigada, Pai do Amém. Senhor. Foi uma bênção. A Pai do Senhor, menina. Amém. Nath, Pai do Senhor, muito obrigada. Eu que agradeço, Pri, Pai do Senhor, meninas, a todos os irmãos que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui, aprendendo mais com as irmãs também. Amém, glória a Deus. Então assim a gente encerra o nosso episódio de hoje e esperamos os irmãos no próximo, não perca, no próximo episódio. A paz do Senhor Jesus.
Olá, você que está nos assistindo pelas plataformas da Igreja Cristã Maranata. Nós estamos aqui para trazer uma novidade, que é sobre as oficinas de Libras que estão abertas as vagas para se inscrever. Você que mora aqui na Grande Vitória, que tem oportunidade de estar presencialmente assistindo às aulas, participando, se inscreva. Vamos deixar aqui o nosso QR Code, a qual os irmãos podem se inscrever e também pode compartilhar com aquele seu amigo que também tem o interesse de aprender essa língua que é tão maravilhosa. Irá acontecer em quais regiões? Em Vila Velha, Vitória, Cariacica, na Serra, Viana. São os lugares aqui perto que irão acontecer presencialmente. Ah, Pri, mas eu moro em outro estado, eu moro em outra cidade. Escaneia também, entre em contato conosco que nós vamos conversando e fazendo da melhor forma possível para atender os irmãos que entrarem em contato conosco. Amém? Não perca essa oportunidade. Vai lá e se inscreva. A paz do Senhor Jesus.